Olá, meus amigos, estamos aqui de volta para falar um pouquinho mais sobre depressão. Mas quem é o depressivo? O depressivo, a rigor, é uma pessoa que pode ter problemas de neurotransmissores, problemas químicos e com isso ter essa disfunção que predispõe, mas que não condena necessariamente uma pessoa ao quadro de depressão. São raros os casos em que nós vemos que o problema é exatamente orgânico, exclusivamente orgânico. Também temos que parar para pensar um pouquinho em outros fatores que acarretam a depressão. Por exemplo, o problema da tireoide, ela pode gerar depressão. Então nós temos que afastar os outros quadros que poderiam influenciar para fazermos sentido com o que estamos colocando aqui hoje. Então o depressivo, ele tem um quadro como nós já vimos, de se sentir desanimado, de se sentir apático, né? Uma visão negativa da vida, um humor irritável. Então nós temos assim uma imaturidade muitas vezes emocional, psicológica em lidar com as coisas. E esse é um fator importante para a gente avaliar, porque como nós vimos, é um quadro que aumenta e aumenta muito. Mas como é que é a vida das pessoas hoje? Como é que é a vida de uma pessoa que sai para trabalhar de manhã, passa o dia inteiro fora, volta para casa à noite e tem uma demanda muitas vezes de crianças que querem brincar, mas essa pessoa está tão exausta, tão cansada que ela não quer, ela está como que sem ânimo para nada. Uma vida onde os vínculos, portanto, eles ficam muito elásticos, né? A questão do vínculo ela é profundamente alterada, porque como é que cria vínculo se não se vê, se não convive, se não tem uma troca afetiva? Por outro lado, essa dificuldade de vínculo, nós temos também a questão da internet. A questão da internet é muito interessante porque a pessoa fica muitas vezes o dia inteiro no Facebook, nas redes sociais e não se relaciona. E aí fica um quadro também de afastamento das pessoas, né? Da falta de vínculo com as pessoas que cercam. Por quê? Porque o vínculo é com o jogo, o vínculo é com o Facebook, o vínculo é com as matérias que estão por aí, os jogos, e a pessoa deixa de se relacionar e, portanto, os vínculos também ficam enfraquecidos. Essas questões a gente precisa analisar, porque quando a gente fala de depressão, crianças também ficam deprimidas. Crianças e adolescentes como nunca nós vimos, o tanto de adolescente deprimido que a gente está encontrando. Jovens que começam a tomar medicação controlada, medicação psiquiátrica, muito prematuramente, não por falta de necessidade, mas porque já tem um quadro de depressão instalado. E aí fica difícil se relacionar com as pessoas de novo, né? Então a falta de contato humano, amoroso, afetivo, ela não pode ser substituída por coisas. Ela só pode ser preenchida por afetos. Então nós temos aí um quadro de imaturidade emocional, psicológica, onde muitas vezes as pessoas, quando saem da rede social e precisam se relacionar com uma pessoa, com gente, com afetos, ela não sabe o que fazer. O quadro de autoestima acaba se instalando, a autoestima vai se rebaixando. Por quê? Porque a pessoa não sabe se relacionar, ela não sabe falar, ela não sabe se colocar, ela não sabe se trocar carinho, trocar afetos. Por quê? Porque o que ela sabe é virtual, e a vida virtual é diferente da vida real. Então são questões também que a gente precisa observar. E falando um pouquinho então de adolescente e de criança precisa brincar, criança precisa de colo, criança precisa de palavras amorosas, criança precisa de presença. A questão desse afastamento dos modelos parentais, a criança vai se sentindo de alguma maneira rejeitada, mesmo que ela ganhe bons presentes. E ela começa a dizer eu quero e não eu posso. Ela afirma o que ela quer, por quê? Porque o carinho que ela entende vem através de coisas. E muitos casos de compulsão, de consumo, são causados por uma depressão. São causadas por uma quebra de vínculo onde a pessoa não recebeu o afeto, a presença, mas recebeu coisas
que eram ditas assim: eu trouxe isso para você, eu trabalho para te dar coisas. E nós encontramos muitas vezes adultos com quadros de total rejeição aos modelos parentais, aos modelos de pai e mãe, porque não querem reproduzir aquilo que sofreram, quando se dão conta de que sofreram aquilo que foi interpretado pela criança como rejeição. Então, não adianta explicar para a criança não entende muito bem palavras. A criança, ela observa exemplos, ela observa colo, ela observa toque, ela observa gestos. Então acho que fica aí uma reflexão, hoje a gente falando um pouquinho aí, abordando o universo das crianças e um pouquinho dos adolescentes. Amanhã a gente volta, continua falando sobre depressão. Eu espero você.